a abordagem com um jovem, ela traz um aspecto enigmático, haja visto que existe, não só com esse jovem, como na infância, uma abordagem que precisa e deve ser feita, que não é garantia de que esse espírito reencarnado, no caso essa alma, vá, no momento da ferição, usar aquilo que aprendeu de bom, mas que, com certeza, significa um suporte defensivo de influenciação e atuação nefanda. Em saúde mental, relato do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai falar no capítulo Tatuagem em Pacientes Mentais acerca dessa atitude que, mesmo em sendo uma prática dolorosa, com risco de contaminação, invasiva, porque crava uma imagem na pele que não sai, não é lavável, é recorrida por grande quantidade de adolescentes, jovens, e muita vez cravado na pele uma imagem sombria que retrata algum acesso e abertura e disposição de conexão com dada sombra. Jaider vai relatar que, ao longo da passagem da estada dele pelo Hospital Espírita André Luiz, a associação clara que ele percebia entre tatuagem, esse cravamento de figura macabra, nefanda, e o aparecimento de distúrbio, alteração mental. E ele, no subsequente, relata um rapaz de 30 anos que não tinha antecedente mental psíquico, de hospitalização, de abordagem direta e intensiva mental, e foi internado ali nesse hospital supracitado Espírita André Luiz de maneira compulsória, devido à alteração no comportamento que ele passou a relatar e a demonstrar, que colocava em vulnerabilidade, em risco, tanto a comodadela local onde ele vivia, como aqueles que moravam com ele, sua família. Ele não tinha filho, era alto, de vida comum, tinha o serviço dele na área de serviço geral, de limpeza. Não tinha envolvimento com entorpecente e havia cursado só o fundamental, que vai ali até o 9º ano. E, certa feita, ele resolveu fazer uma tatuagem no músculo do braço, que é o deltoide direito, e isso teve uma impactação no comportamento que ele passara a apresentar. Essa tatuagem era de uma imagem, uma figura macabra, sombria, tinha um capuz, uma proteção na cabeça negra, o rosto, a expressão sombria, esmática,
o olho fundo na região orbitalar e demonstrava uma frieza, uma indiferença que gerava medo em quem estivesse próximo e olhasse para essa figura. E era uma imagem de um tamanho, de tal forma que sobressaísse, chamasse a atenção. Então não era uma imagenzinha para ficar escondida, foi algo feito para que outro, olhando para ele, parasse na imagem que sobressaía per si. E quando ele fez essa tatuagem, na subsequente alteração comportamental que ele veio a defraudar, estava incluída a briga pelas suelas onde ele passava, a agressividade, o nervosismo e, inclusive, uma postura de ameaça, de intimidar a família. Somente a esposa tinha alguma palavra de vulto significativa para ele. Ela parecia não ficar intimidada com a agressividade dele. E mesmo ela tendo menos de 1,60 m, e ele mais de 2 metros de altura, e em relação a ela essa diferença de altura entre os dois. E nessa tela ela tinha a palavra final ali em relação a ele, mas mesmo assim tentando ajudá-lo. Ela era evangélica fervorosa e tentando auxiliar ele na prece que ela fazia, porque o que vai importar é a minha fé em Jesus. Não é tanto o culto que eu vou professar, onde eu esteja, o que eu tenho, o que eu sou, mas o que eu faço com isso. Por isso, a fé, a prece sincera de coração, em direção ao Mestre, ela pode ser feita em todo lugar, em todo ambiente, desde que seja fervorosa, terá resposta. E ela tentou isso na direção dele, sem sucesso, pelo tipo de influenciação que ele se permitiu com essa figura supracitada. E o reverberante disso. E a questão dele se envolver em briga e acabar agredindo pessoas nas suelas levou a um retorno onde ele era pego e surrado e acabava ficando ferido, tendo que recuperar. E levava aquele constrangimento, aquela dificuldade da família e do próximo a ele, até pelo desejo de ajudá-lo, de alertá-lo, abrir o caminho dele, que estava ali enigmático num labirinto, e não conseguia. E foi quando, numa dessas saídas dele, a polícia o abordou, o deteve com muita dificuldade e o internou num hospital. E mesmo ali, dentro desse ambiente hospitalício, ele passou a dar trabalho e os funcionários recebiam ameaça, constrangimento e se sentia inclusive acuado diante do porte físico dele. E não tinha respeito, trato para lidar com a equipe que tentava auxiliá-lo. E jorrava desafio, vociferação, ameaça, imprecação para todo lado.
E isso já foi criando uma indisposição até para o tratamento que ele precisaria realizar naquele ambiente. Nesse supracitado hospital tinha uma ala de tratamento de policial militar, para abordagem dessa classe especificamente. E esse rapaz vai até essa ala e gera uma discórdia, uma desavença, uma cisânia, e agride, parte para cima de um policial. Isso levou a represália, a retorno dos policiais ali, que acabaram por o espancar, o agredir com violência. E ele ficou muito tempo no corpo de enfermaria para receber o tratamento necessário, imprescindível, para que, sob esse cuidado especial direcionado a ele, ele pudesse recuperar dos machucados que levou. E acabou que gerou nele um receio, um medo de sair ali do quarto de recuperação que ele estava, porque ele temia uma nova represália do policial, uma nova investida contra ele. E por isso aceitou, aqueceu fazer a abordagem, o tratamento do hospital. E foi feita essa ventilação com ele da relação que houve entre aquela tatuagem e o desborotoar, a eclipse de acontecimento nefando que ele passou a viver. O desencadeamento que houve entre uma coisa e outra. E foi aclarado a possibilidade daquela figura estar ancorando e trazendo energia maléfica, sombria para ele, causando atropelo, transtorno, desarranjo para ele. E com isso, o pai se propôs a orientar o filho para eliminar aquela tatuagem, mesmo que não seja lavável, mas ou colocar uma tinta por cima da figura, é uma possibilidade. Há formas de desfazer um desenho que eu cravo no meu corpo, mas veja, quando eu me disponho a ir até alguém para cravar algo na minha pele, eu preciso ter muita cautela, mesmo porque é do meu coração, como dizia Jesus, que promana o bem ou o mal. Não é o que vem de fora, mas o que promana de mim, do meu ímã, que vai dizer do que eu sou. Daí, se eu me permito fazer cravamentos na minha pele, isso significa que de alguma forma eu estou valorizando a matéria. Eu estou num emaranhado espetacular que vai ter uma ligação entre eu e aquilo que procurei. Ele foi iniciar um tratamento no serviço público, ali da região, de abordagem psiquiátrica, atendimento. Com uns anos, houve uma amenização da situação e, de certa forma, menoscabou a orientação referente à espiritualidade dele. Mas, mesmo assim, ele passou uma tinta azul em cima daquela figura, diminuiu a agressividade, a ira, mas ainda tinha uma alteração, uma disruptura no comportamento, ou seja,
a remissão completa não foi possível, mesmo depois de eliminar aquela tatuagem, colocando uma tinta azul por cima. Então, quando eu me permito algum tipo de conexão nefanda, que vai abrir um caminho de uma interação, uma influenciação menos digna, eu preciso ter muita cautela com o que eu faço, porque quando eu despertar para o que aquilo está realizando em mim, e mesmo que eu venha desfazer aquilo que elaborei sobre mim, pode ser que eu não consiga mais a remissão completa, a recuperação imprescindível. E fique com aquela marca, aquela vulnerabilidade que eu vou ter que dar conta dela. E isso vai acontecer com vários jovens que da mesma forma opta por colocar esse tipo de figura na sua pele, seja uma figura aterrorizante, angustiante, medonha, terrífica, que pode sinalizar uma marca, um crivo, um sinal de envolvimento, de participação em facção criminosa, perversa do astral. Porque se eu estou aqui e me permito esse tipo de abordagem, pode significar algo que me comprometi lá, com algum tipo de facção, em que um comparsa, ao me encontrar aqui, vai me levar a essa atitude, até para viabilizar acordo urdido, sombrio, vez que ao me encontrar, ele vem me cobrar ceitil daquilo que acordei enquanto participava dessa suprastada facção. E ao aquecer e participar disso enquanto estou aqui, eu vou me voltar e caminhar numa desorganização, num desatrelo, tráfico de droga, uso desse entorpecente, bebida, niilismo, menoscabo da experiência reencarnatória, transtorno, alteração de comportamento e atitude. E isso alcança a música, visto que som, melodia destoante, desarmônica, estranha, com letra e ritmo que concita e incita o jovem a desregramento e a libertinagem moral. Algo que auxiliaria nessa abordagem, nesse enfrentamento, é levar o filho, desde pequeno, para a aula de moral cristã. Seja fazer o evangelho no lar diário com essa criança, levar para a evangelização infantil juvenil, engajar em atividade de voluntariado que a criança possa participar. Isso é um antídoto e uma contraveneno, preservativo a essa tendência, a esse disparate comprometido com a retaguarda e o astral inferior. O
O que não significa que a criança que tenha tido a oportunidade de participar desse tipo de ambiente não venha, na adolescência e juventude, a ter algum tipo de aquiescência com essa prática sombria. O que, sim, vai sinalizar essa participação e orientação desde a infância é que esse espírito encarnado, essa alma, recebeu o suporte, o apoio, a orientação, a condição para se defender e se proteger desse tipo de influenciação e de vibração perniciosa, que vai chegar nela em algum momento. Questão da droga, que é liberada. Quando se ouve no noticiário que alguém denunciou outro, que foi preso, é para encobertar um peixão que leva uma quantidade, às vezes, monstruosa desse entorpecente via submarino para distribuir, porque isso alcança os 7 quadrantes do mundo, do orbe. Daí, para dar uma explicação para a mídia, é atrelado à prisão de um ou outro, que é peixinho, é um serviço escravo do tráfico que acontece ali e que é acuado, colocado dentro de uma grade na cadeia para impressionar e dizer que existe uma abordagem de combatência e eliminação da droga, o que não acontece. Porque o lucro que existe por trás disso vem dessa respectiva facção criminosa, do astral, que incita, que leva a essa distribuição, enquanto aqui. Porque há tanto agente encarnado quanto desencarnado desse tipo de tráfico, seja de droga, de arma, o tráfico escravo, em que pessoas caem em redes internacionais de serviço escravo e que fica na calada da noite. E isso mostra como é uma situação que pede uma abordagem da fé, da renúncia ao mal, do trabalho no bem, para que essa algema possa ser desbastada. Porque eu procuro fazer um trabalho nobre, que alguém que está dentro comigo, na mesma casa, faça isso também. Esse alguém pode estar sendo abordado por um gueto de droga, pode estar sendo aliciado para uma desmoralização, um desatrelo psíquico, moral, uma intemperança, que pede a minha cautela e a minha vigilância em usar as armas que o Cristo coloca na minha mão, do meu testemunho, do evangelho no lar diário, da oração diária, se for de uma outra religião, uma outra denominação religiosa, mas a sua oração diária, a sua fé em Jesus, um empenho em se envolver numa atividade voluntária e dar esse exemplo para quem está ali morando com você. Especificamente da doutrina espírita, o passe à distância, água fluidificada. A participação na igreja que você participa, seja o centro espírita ou o que for, assíduo. Porque isso vai dando suporte para ir desgastando
desbastando essa algema, que é um fato na sociedade em que vivemos, porque o lucro que essas facções criminosas têm os arrasta aos maiores disparates, dos quais não estão dispostos e não vão abrir mão. Por isso, a questão da droga, ela persiste. Ela desborotoa. Do trabalho escravo, da arma. Porque mesmo com todo o esclarecimento, a orientação que nós temos, o Espírito de Verdade vem nos aclarar e nos ajudar a compreender a urgência de aproveitar esse momento para fazer o bem, porque é o único motivo para o qual eu vim. Nós ainda estamos imiscuídos em guerras sem fim, que explode por cantinela em todo esse orbe, onde criança é atacada, idoso, doente, usados como escudos humanos, onde a vingança é o seguido, o que é rezado, urdido. Isso fala da nossa urgência enquanto sociedade para esse enfrentamento que passa pelo meu testemunho, pela minha atitude no serviço digno e nobre na direção do meu entorno, que começa com esse serzinho que está do meu lado, ou com o qual eu convivo, essa criança, depois o adolescente, o jovem, que precisa do meu apoio, do meu auxílio, da minha orientação, para se proteger dessas interferências que vão procurá-lo. E se for uma alma que vem de um comprometimento no astral, de uma região de umbral, de participação em facção, de escravização, de obsessão, de vampirização, ele vai ser procurado e arrastado para participar e ser conivente com esses tipos de movimentos menos dignos. E somente uma educação, uma moral cristã sólida, baseada no testemunho, na oração, na caridade, na instrução, pode demover essa alma de cair nessa malha do qual ela provém novamente e poder fazer uma trajetória reencarnacionista diferente, melhor, mais limpa, mais nobre, mais digna. Nos domínios da mediunidade, psicografia de Chico Xavier, André Luiz vai falar no capítulo Dominação Telepática, que inclusive foi assunto do cacau recente que nós tratamos, questão da telepatia, que pode acontecer entre dois encarnados, entre dois desencarnados, entre o encarnado e o desencarnado, entre o vice-versa, enfim, é uma comunhão de pensamento que tem o pensamento a se exteriorizar, a vir a fluxo, projetar, irradiar, forma, tela, imagem, convite, sugestão, que arremessa, que lança sobre o objetivo, o fim que se propõe e deseja atingir. Quando é benigno, nobre, edificante, justo, se alinha a lei cravada na nossa consciência que nos rege e dirige. Cria felicidade, paz.
leveza, harmonia. Mas se é desequilibrado, desajustado, deprimente, angustioso, ele vai estabelecer e levar a aflição, a pavor, a infortúnio, a ruína. Visto que essa química, esse metabolismo mental, psíquico, ele vige na base, no cimento de toda transformação e metabolização, porque evoluímos e avançamos em profunda comunhão, associação telepática, que é essa irradiação, que é o próprio pensamento, que tem uma velocidade muito superior à luz, com todos aqueles, seja desencarnado ou encarnado, que se afina e alinha conosco. Por isso, a gravidade da atitude nobre e dessa busca infatigável de lapidar o meu comportamento, a minha vibração, o meu pensamento, visto que eu não vou trair aquilo que trago. Isso defrauda exteriorizar-se, alcança o outro e afina, sinergiza com o que encontra. E quando eu puder atacar isso na infância, melhor. Não que depois na adolescência ou juventude, adultez, não seja possível. Sim, é. Porque conforme vai dizer Chico Xavier, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso me modificar nesse momento e fazer um novo fim. Somente que, quando for possível essa abordagem acontecer na infância, isso é algo feliz devido a ser fundamental nessa reencarnação, nessa nova trajetória dela, devido à amnésia, o esquecimento parcial que ela tem do seu pregresso, a flexibilidade, a maleabilidade de educação e recepção de valor, por ser esse barro moldável, essa argila, que recebe esse ensino moral, essa orientação, por palavra, mas sobretudo pelo testemunho, e a prepara para, quando voltar o impulso, esse ioiô do passado dela, que vai acontecer, seja adolescência e na juventude, ela vai ter possibilidade de consolidar e cimentar, construir um valor novo, melhorado e apto aprendido, que passa a usar ou retoma e volta ao antigo padrão de comportamento e atitude sombrio, devido ao fato de ter o seu livre-arbítrio. E o responsável é aquele que está próximo, seja um professor, um tio, aquele que está próximo dessa criança e pode auxiliar. Quem estiver próximo pode participar desse auxílio, mesmo depois, orientando nessa educação, nesse bojo espiritual da fé e moral, do direcionamento e burilamento para o porvir.